Olá pessoal, vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Querem saber de tudo sobre a novela? Se inscreva no canal e ative as notificações. Terça-feira, 14 de setembro de 2021, diz a Gusmão que quem imaginaria que seu pai moraria na casa que foi de Paula. Gusmão se recorda de quando enfrentou Aníbal, dizendo que nem ele e Beatriz querem o apartamento onde foi uma prisão de luxo para Paula. Nick diz a Gusmão que deixou de amar seu avô. Aníbal comprou uma casa para Candelária. Aníbal diz que se casarão no último sábado do mês. Candelária relembra a Aníbal que depois do casamento irão revelar a Adriana que Liliana é sua filha. Aníbal concorda, mas em pensamento o demônio diz: "Vou organizar uma viagem de lua de mel e vou continuar inventando pretextos para que jamais ela abra a boca. Mas se ela continuar com essa ideia, minha única opção será eliminar Candelária Corona." No antigo apartamento que era de Paula, Nelson está morando ali e trama contra Aníbal. Nick diz a Gusmão que Kendra não ficará nada feliz por ter que morar no apartamento que foi de Paula. Kendra está furiosa e reclama Nelson por estar morando na casa de uma defunta. Nelson se irrita pelas reclamações de Kendra. Kendra torce pela morte de Nelson. Nelson é carinhoso com Mia. Adriana está com um barrigão e morando com Beatriz e Guilherme. Beatriz agradece o apoio de Adriana. Nelson diz a Kendra que Gusmão tem visão e é esperto. Nelson diz que Kendra venceu sua doença e que ajuda meninas que têm o problema de bulimia. Nick diz a Gusmão que foi bom ele ter aberto uma escola de capacitação de segurança com Salviano e Aguiar. Vitória pede que Aguiar não se atrase para a inauguração do centro de Nick. Josefina liga para Aguiar e pede que ele se aproxime de Liliana. Aguiar diz que não, pois Lili não quer saber nada dele. Josefina implora que Aguiar se aproxime da filha e diz que ela precisa dele mais do que nunca. Na estufa, Poliana diz a Liliana que Nick mudou. Poliana se recorda quando Nick pediu desculpas a ela e a Jean-Marie por algumas vezes ter maltratado eles e não ter dado valor ao serviço prestado. Também quando Nick os abraçou. Poliana incentiva que Liliana vá com ela ao centro de Nick para que fazem as pazes. Liliana diz que jamais se rebaixará a fazer as pazes com Nick. Poliana diz a Liliana que ela está orgulhosa e metida desde que descobriu que é neta de Aníbal. Liliana e Poliana rompem a amizade. Kendra e Roberto estão armando outro plano cruel, desta vez contra Liliana. Aguiar vai à estufa de Liliana falar com ela. Liliana fica feliz, mas não demonstra. Aguiar diz a Liliana que não quer perdê-la. Liliana diz que o ama, mas que na vida dele ela não tem mais lugar. Liliana diz ao pai que não tem dúvida do carinho dele, mas que ele ama mais Vitória do que ela. Liliana pauta com respeito a Aguiar e diz: "Que nojo, você esquentou sua cama com a minha tia Vitória. Com certeza estava muito necessitado." Furioso, Aguiar perde a paciência com Liliana. Liliana pergunta ao pai se ele vai bater nela por causa da verdade. Liliana acusa o pai de traição. Aguiar diz que jamais bateu nela e não é agora que vai fazê-lo. Aguiar diz a Liliana que ama Vitória. Liliana debocha dizendo: "Amor, hahaha. Amor era o que você tinha com sua esposa Cristina." Aguiar diz a Lili que a ama muito desde do ventre de sua mãe. Aguiar diz que a ama pois é seu único sangue e a abraça. Liliana diz que foi emocionante o discurso dele e que deve estar aprendendo literatura com Vitória. Liliana pede que o pai vá embora, pois tem muito trabalho. Salviano retorna de viagem e presenteia Guilherme com uma bola e ele, Beatriz, se abraçam. Gente, que família lindinha. Adoro Beatriz e Salviano, casal sem frescura que só sabe amar. Liliana sofre pela maneira que está tratando Aguiar. Liliana fica magoada, pois Aguiar terá um filho homem. Gusmão pergunta a Aguiar como vai as coisas com Liliana. Aguiar diz que está mal e que parece que nem é sua filha. Poliana diz a Jean-Marie que terminou sua amizade com Liliana, pois está muito chata desde que descobriu que era uma balvaneira. Nick inaugura seu centro de apoio para pessoas bulímicas. Nelson chega na empresa balvaneira andando com uma bengala de apoio. Aníbal ao vê-lo debocha. Nelson exige respeito.
Nelson planeja sua vingança contra Aníbal. Aguiar e Vitória parabenizam Nick pela abertura do centro. Nick dá entrevistas. Beatriz, Guilherme e Salviano vão a um restaurante e comentam como foi a viagem dele no Brasil. Salviano diz que irão ver a casa onde viverão. Guilherme e Beatriz ficam felizes. Gusmão visita Liliana na estufa. Gusmão acaba deixando seu celular em cima da mesa de Liliana. Gusmão diz a Liliana que o pai dela tem o direito de refazer sua vida. Liliana ri e diz que ele falando isso, sendo que passou anos sem perdoar Paula, e pergunta se acha mesmo se ele pode lhe dar conselhos. Gusmão diz que fala isso para ela não se arrepender. Gusmão incentiva que Liliana perdoe seu pai ou que pense. Liliana diz que não pode prometer nada. Gusmão vai embora. Liliana vê o celular de Gusmão e diz que será um bom motivo para ele voltar lá. Roberto, disfarçado de uma senhora, entra na estufa fingindo querer uma planta. Liliana diz que irá lhe mostrar. Roberto pega um pano e tenta colocar no nariz de Liliana. Liliana olha estranho. Roberto diz que quer que ela cheire o perfume de frutas. Liliana diz que não quer. Roberto se revela e, ao tentar sequestrar Liliana, acaba se dando mal. Liliana agride Roberto. Roberto a esbofeteia. Liliana pega um rodo e agride o traste. Finalmente, esse assassino, cúmplice daquela nojenta, tá levando o que merece. Roberto pega um alicate. Liliana se desprevine. Roberto a esfaqueia. Liliana cai e diz que está morrendo. Roberto foge. Gusmão volta à estufa para pegar seu celular. Gusmão a encontra desmaiada e ensanguentada. Ele corre e pega papel e tenta controlar a hemorragia e liga para a ambulância. Vitória percebe Aguiar tenso. Vitória diz a Aguiar que fará até o impossível para Liliana aceitar a relação deles. Aguiar, chorando, diz que está tão sensível e que sente falta de Liliana. Kendra está por trás da tentativa de sequestro de Liliana. Roberto liga para Kendra e diz que não deu certo. Roberto diz a víbora que Liliana lhe deu uma surra. Roberto diz a Kendra que acha que eliminou Liliana. Liliana é levada às pressas para o hospital. Gusmão tenta ligar para Aguiar, mas não consegue se comunicar com ele. Gusmão liga para Nick e pede que ela avise Aguiar sobre o que está acontecendo. Vicente é chamado com urgência na emergência do hospital. Nick chega à casa de Josefina desesperada. Nick diz que devem ir para o hospital agora mesmo e diz que se trata de Liliana. Aguiar se desespera e pergunta o que houve. Nick diz que Liliana foi ferida com uma navalha. Todos saem desesperados para o hospital. Vicente diz ao enfermeiro que terão que fazer uma cirurgia em Liliana. Liliana acorda e chama por seu pai e diz que não quer morrer. Vicente diz que ela não irá morrer e que irão lutar pela vida dela. Vicente diz a Gusmão que Liliana será submetida a uma cirurgia, mas que existe a possibilidade dela não resistir. Kendra diz a Roberto que ele é um inútil. Roberto quer voltar na estufa para ver se alguém ajudou Liliana. Kendra pergunta se Roberto é idiota ou se faz, porque a polícia deve estar lá e deve querer, e ele será reconhecido por ser o sequestrador de Nicole Brisa. Nelson diz a Kendra que não vai almoçar com Nick, pois ela foi para o hospital, pois Liliana foi atacada. Kendra diz que irá ao hospital para ver o pediatra de Mia e aproveitará para saber o estado de saúde de Liliana. Kendra diz a Roberto que a filha do caipira karateca continua viva. Aguiar, Nick e Vitória chegam ao hospital. Gusmão diz a Aguiar que Liliana está sendo operada. Aguiar está desesperado e pergunta a Gusmão se Liliana irá viver. Gusmão diz que os médicos estão fazendo todo o possível e que só lhe resta esperar. Liliana é operada. Liliana sofre uma parada cardíaca. Vitória liga para Adriana e diz que Liliana foi ferida e está sendo operada. Adriana fica tensa. Vitória diz à irmã que o estado de Liliana é grave. Adriana diz que está indo para o hospital e desliga o celular. Adriana sente contrações. Vitória diz a Aguiar que já avisou Aníbal sobre o que houve com Liliana e ele avisará a Candelária. Aguiar chora e sofre. Aguiar se recorda de todos os momentos felizes com Liliana.